Vamos ver o que vai dar isso aqui, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Bom, a gente costuma, então, toda a inauguração de reunião e de estudo, a gente costuma fazer uma abertura pedindo ajuda, tá, gente? A gente também faz isso para vocês irem se acostumando a fazer isso quando estiverem em casa ou em outro lugar, estudando, fazendo leitura, enfim. A hora que vocês forem ouvir o audiobook do Livro dos Espíritos ou qualquer outro que seja da codificação que a gente indica, né? A gente não indica muitos livros, mas aqueles que a gente indica, é bom vocês pedirem proteção, tá bom? Então nós elevamos o pensamento a Deus Jesus e pedimos a nosso Pai, em nome de Jesus, que possam estar conosco aqui os mentores, ligados a nós os espíritos superiores e iluminados, nos ajudando na inspiração e também ampliando o entendimento e a compreensão de todos nós. Nós agradecemos a presença de todos os irmãos encarnados e desencarnados. Também nós damos as boas-vindas aos nossos irmãos instrutores que comparecem às reuniões costumeiramente com seus aprendizes, que nós oramos e pedimos a Deus que possamos traduzir alguns ensinamentos e também que nós tenhamos a didática necessária para a compreensão de todos e que esse conhecimento possa ser usado para melhorar as nossas condições de vida, ajudando o nosso próximo. E para que nós tenhamos aqui todos os recursos e os espíritos necessitados e aqueles que irão nos ajudar, e também para termos conosco os recursos do nosso Divino Mestre, nós pedimos a todos que nos acompanhem na prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Se ele pode acender para nós, né? Bom, os irmãos todos ficam felizes quando a gente toma a iniciativa de aprender mais, né? Por isso que existe o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus. Tem um monte de religião, não tem nada de errado nisso, que está aguardando a volta de Jesus, né? Jesus nunca foi embora, para começo de conversa. É que ele prometeu a vinda de um novo Consolador, tá bom? O Consolador novo, o primeiro foi Jesus e o segundo é Jesus também, tá? É o Espírito Verdade, é Jesus. É o Espírito Verdade, Jesus, que ditou todas as coisas para os espíritos imediatamente abaixo dele, até que chegasse numa mediunidade, né? Porque as mediunidades não têm condições de receber espíritos de alta elevação. Não dá nem para falar, né, de Jesus. Mas para quem não ouviu ainda falar isso, para vocês terem uma ideia como é complicada essa situação, nós temos dois exemplos bem próximos de nós, tá bom? O filme Nosso Lar, o primeiro, né? Quando a veneranda, né, vem ao nosso lar para passar uma mensagem. Então ela vem de outro lugar superior. Para chegar em nosso lar, ela tem que passar por uma câmara retificadora, de tamanho que é a densidade ruim para você chegar perto da Terra, tá bom? Então essa é uma condição de chegar perto da Terra, tá bom? Outra condição é o espírito para poder se comunicar através da mediunidade. Hoje a gente só tem duas pessoas na Terra que eu conheço que consegue suportar um espírito do tamanho de Bezerra de Menezes. Por enquanto, Divaldo Pereira Franco, né?
que já está aí com 96, 97 anos, né? Já está se despedindo de nós. E uma amiga nossa que nós percebemos aí que ela é a reencarnação de Maria Madalena, tá? A gente nem sabia disso, viu? Apareceu aí assim meio do nada, pra gente saber com quem que nós estamos lidando, tá bom? E no nosso curso, nós temos assim, vocês estão recebendo aí um pedaço de apostila, né? Que ela vem parcial. E nós temos aqui 3 aulas, tá? É importante frisar que esse curso foi, por assim dizer, pego, tá? A maior parte das informações, se não toda, de algumas aulas ela é inteira, integral, de um outro local onde a gente trabalhou. E esse local, que é muito antigo, essa casa espírita muito antiga, ela estudou, ela tem assim como nós até podemos dizer que copiamos isso deles, né? Ou nós herdamos deles, porque o estudo lá parou, e ela se dedicou durante décadas a estudo. Então ela pegou a codificação Kardec, tá? Estudou, pegou André Luiz inteiro, estudou e começou a colocar na prática na reunião mediúnica. A partir dali, vendo que funcionava, eles se transformaram em curso. Então vocês vão ver aqui muita tradução, por assim dizer, do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque tem muita coisa lá que as pessoas não entendem muito bem, ou pelo menos não fica tão claro. E já tem 170 anos, né? Codificação, o Livro dos Espíritos, e ainda nós não entendemos direito. Para dizer a verdade, são poucos os espíritos que eu conheço que já leram ou ouviram pelo menos inteiro o audiobook do Livro dos Espíritos e acompanha e estuda aquilo, né? É uma grande falha, é um grande erro. Nós estamos falando isso porque no começo da apostila, vocês vão verificar aí por que tem o curso e ele é teórico e prático. Vamos lá? Então nós vamos fazer assim, a gente costuma distribuir a leitura por todos que estão presentes, para a pessoa também não só participar, para ela acordar, porque ouvir só uma pessoa falando, ela adormece, tá? E com isso, o outro também vai ficar atento, porque pode ser que eu chame. Então a pessoa fica esperta. Então, deixa eu ficar acordado aqui, porque pode ser eu o próximo. Então nós vamos começar com a Regilane. Regilane, desde o comecinho lá, tá bom? Curso teórico e prático, você lê para nós até a segunda consideração inteira, tá bom? Tá. Curso teórico e prático de Espiritismo. Primeira aula, grupos de aspectos. A primeira consideração a respeito das suas movimentações gerais. Este curso será desenvolvido no sentido teórico e prático, porque somente com os ensinamentos teóricos percebe-se que a maior parte dos estudantes não consegue entender, com real precisão, o mecanismo geral dos seus ensinamentos, devido à complexidade do Espiritismo. Estudando os ensinamentos e participando das práticas em geral, os estudantes podem melhor entender o mecanismo geral dos seus ensinamentos. Um instante. Aqui é bem didático, né? Todo mundo dá para entender. Mas acontece o seguinte, tem que frisar algumas coisas, né? Por exemplo, tem muitas casas espíritas vinculadas à Federação Espírita que ela não permite que o médium trabalhe enquanto ele não faz algum curso. Na Federação, por exemplo, na Maria Paula, a informação que eu tenho é que o curso mais curto que tem lá é de 1 ano. E o cara não vai conseguir trabalhar antes de terminar esse curso. Tem cursos lá de 7 anos, para vocês terem uma ideia, 5 anos, enfim. Não pode ser assim, viu? Porque o médium precisa trabalhar. Só que tem as outras casas que põem a pessoa para trabalhar e nunca oferece conhecimento. Também não vai dar certo. Se a pessoa não te juntar os dois, ela se enrola. Porque ela vai chegar uma hora que ela não sabe o que está fazendo. Ela vai ouvir a gente falar coisas que ela acha que não é verdade, porque ela não vê, né? As mediunidades, a maioria não vê o que está acontecendo. E às vezes a gente vai falar, por exemplo, de coisas que são muito, muito usadas por nós, por exemplo, do fluido vital. E as pessoas não sabem nem de onde a gente tirou isso, né? Tirar o fluido vital do espírito desencarnado. Ela não sabe. Então, se ela não aprender na teoria, mesmo que a mediunidade dela possa ou tenha a possibilidade de ver, ela não verá. Vai criar uma confusão na cabeça dela. Tá? Então nós temos pessoas que têm a visão mediúnica, mas ela vai ver alguma coisa e ela não entende o que significa aquilo.
Então, se você tiver a parte teórica junto com a prática, ela vai desenvolver tudo e vai abrir. Para todos é assim, tá? De lado aqui vocês vão ver assim. Aqui nós temos o futuro nosso, do espírito, tá? Aqui é o presente e aqui é o passado. Aqui no passado a gente chama de arquivo mnemônico, tá? É aqui que o espírito guarda todas as experiências dele, especialmente as edificantes que ele vai poder acessar em determinado momento ou dependendo do que ele fizer. Bom, é justo falar que os espíritos trevosos também acessam, quando são super inteligentes, acessam aqui também para pegar as coisas ruins. E ele usa isso contra a pessoa. É permitido, porque senão você não se sacode, tá? Muita gente pergunta, por que é permitido isso? Porque é assim que funciona. Se você tem uma dívida, uma hora o cara vai bater na porta e cobrar. E Deus, né, permite que a gente pague as dívidas parceladamente, durante inúmeras encarnações, tá bom? Mas quando você tem contato com esse conhecimento, ou vai ler um livro do Espiritismo e você entende aquilo, você não está entendendo porque você é super inteligente e acordou do nada e já entendeu as coisas. Não, é porque isso aqui vai fazer um link com o que você já conhece do passado, tá? E lembre-se do seguinte, você acha quantas encarnações você tem para trás? Milhares, né? Então, nessas milhares ou milhões de encarnações, que não são necessariamente só na Terra, a gente adquire muita experiência ou fica parado. Se você não fizer nada, você vai ficar nesse estado. Quem não adquire conhecimento e quem não coloca o conhecimento em prática, não melhora. Tá? Então, você vê, a gente tem aproximadamente umas 50, 60 pessoas no grupo. É claro que tem gente que está no grupo que nunca nem veio na casa espírita, não tem problema nenhum, né? A ideia do grupo não é essa. Mas se você pegar as pessoas que vêm no curso, nos trabalhos mediúnicos, muitas vezes você não consegue trazer para o curso 20% dos frequentadores da casa. Frequentador, tá? Gente que inclusive é trabalhador. Isso é comum em todo lugar, viu? E não é também só para dizer que a pessoa está errada, não é isso, não, tá? É que ela está desperdiçando. Porque as casas espíritas não oferecem trabalho e estudo concomitantes, tá? Ou ela oferece uma coisa ou outra. E quando tem esses dois juntos, a pessoa tem que aproveitar. Beleza? Vamos lá, Rê. A segunda consideração, e também porque os dons mediúnicos dos novos médios necessitam ser evangelizados, orientados, tratados, desenvolvidos e normalizados no Espiritismo. Para isso, há necessidade dos ensinamentos serem teóricos e práticos. Deve-se levar em conta que as mediunidades surgem em todas as pessoas quando seus espíritos, através de muitíssimas reencarnações e desencarnações sucessivas, atingem as condições espirituais propícias, que serão estudadas no curso, e quando as mediunidades desabrochem, estas pessoas passam a sentir que alguma coisa não está bem nelas, que representa o surgimento desses dons mediúnicos, e, não entendendo os acontecimentos, se perturbam e se tornam enfermos. À medida que os esclarecimentos teóricos forem sendo ministrados, o curso deve criar a oportunidade para a manifestação dos dons mediúnicos na prática. Deve-se também levar em conta que, inicialmente, os dons mediúnicos iniciantes não possibilitam aos espíritos que se ligarem a essas pessoas falarem através das cordas vocais, devendo os dons mediúnicos serem preparados para as manifestações através da prática mediúnica, que será elucidada no decorrer dos ensinamentos do curso, segundo as diretrizes da codificação de Allan Kardec. Muito bem, nós já até comentamos sobre isso, tá? Nós temos alguns aspectos aqui que as pessoas que já vêm há algum tempo já conhecem, né? Que é a metodização dos espíritos, dos ensinamentos do Espiritismo. Para isso aqui, nós temos que verificar o seguinte, ó. O texto diz assim: objetivando possibilitar os espíritas no sentido de entenderem resumidamente o mecanismo geral das muitíssimas movimentações da doutrina espírita, dividimos os ensinamentos em 3 grupos de aspectos de 3 movimentações e 3 movimentações gerais no seguinte modo. No primeiro grupo de aspectos, Deus, Espírito e Matéria. No segundo grupo de aspectos, Ciência, Filosofia e Religião.
no terceiro grupo de aspectos, pedagogia didática, e nas 3 movimentações que estão assim, as movimentações espirituais, movimentações fluídicas e movimentações mediúnicas. Nós não vamos ficar fixo nisso aqui, porque a leitura é importante, mas é importante a gente ir explicando. Por exemplo, o a seguir vai falar muito sobre os tipos ou as condições dos espíritos, tá bom? Mas é importante aqui nesse item a gente falar sobre Deus, Espírito e Matéria. Todo mundo quer saber, em algum momento, como que funciona o universo. A partir do momento que você imagina ou pensa que Deus não criou só a Terra, né? Tem muita religião que acha que a Bíblia, que é sim sagrada, foi escrita por Deus, tá? A gente sabe que não é isso. Foi escrita por médiuns, mas nem isso eles poderiam dizer, que são os profetas do Velho Testamento, tá? Esses ensinamentos que Deus mandou para nós, Ele foi fazendo revelações para nós, tá bom? Através de espíritos. Então nós temos 3 principais componentes que importam no universo. Sem esses 3, não existe nada restante, tá? Porque um deriva do outro. Então nós temos Deus, Espírito e Matéria. Se a gente entender isso, nós estamos bonitos na foto. Só que para entender Deus é muito complicado, até para espírito superior. Então vamos fazer assim, a gente deixa Deus lá bonitinho, lá em cima, tranquilão, cuidando de tudo, e nós vamos passar para espírito e matéria, tá bom? Tudo que não é espírito é matéria. Só que tudo que é matéria, ele vai virar espírito. Isso deixa um monte de gente de cabelo em pé, tá? Porque nós temos evolução, nós somos evolucionistas. A história do planeta é uma evolução. Então volta lá para o planeta, quando ele se formou, que era pura lava. Era uma esfera incendiada, por assim dizer, tá bom? Insuportável qualquer tipo de vida. Depois de certo tempo, ele começou a ter condições de esfriamento, foi resfriando e criou condições de ter minérios. Mas ele tem primeiro que obedecer leis. Essas leis são universais. Ninguém, por mais superior que seja, pode desobedecer leis de Deus, tá? E elas são muito complexas, mas ao mesmo tempo é simples você entender, tá bom? Eu vou dar uma ideia para você de como o negócio é profundo, tá? Porque através da polêmica nós vamos ver o que estava escrito aqui no que nós acabamos de ler. O Espiritismo é um conjunto, ele não é religião, tá bom? Mas ele não é ciência, e ele também não é filosofia, ele é os 3 juntos. Então, se você não tiver filosofia, não tiver questionamentos, não tiver pensamento, não é Espiritismo. Se ele não tiver ciência, ou seja, não experimentar isso que está sendo ensinado, ele também não é Espiritismo. E se ele de alguma forma não nos religa a Deus, que daí vem o religar de religião, ele também não é Espiritismo, tá? Então ele tem 3, como tem esse suporte aqui do celular, tá? Ele tem as 3 pernas, as 3 bases: ciência, filosofia e religião. É assim que funciona. Se a pessoa se dedicar só a trabalhar e não quiser adquirir conhecimento e não fizer experiências, nem questionar nada, ele tem que procurar um outro negócio para fazer, porque isso aqui não vai funcionar para ele, ele vai se atrapalhar. Lembra quando a Regilane estava lendo, que de repente, dependendo de como você faz, você se perturba, a mediunidade fica perturbada. A mediunidade perturbada perturba o médium. E o médium perturbado com mediunidade, sem trabalhar e sem estudar, é aquele cara que sai para a rua falando sozinho. Que, aliás, diga-se de passagem, não é sozinho que ele está falando, só que as pessoas ao seu redor não entendem. E coloca o cara no mínimo na rua, né? Quem tem dinheiro coloca ele em algum lugar para ele ser tratado como se ele fosse um doente mental. Sabendo que Deus, Espírito e Matéria são os principais componentes dali que gera tudo, mais tarde a gente vai falar como que o Espírito apareceu, como que ele aparece, como que nós não sabemos como foi criado o primeiro Espírito, tá? Isso é um segredo ainda, digamos assim, que a gente não tem condição de entender. Mas nós somos
princípios inteligentes em evolução. Tá? Por isso que se diz o seguinte: o espírito foi criado simples e ignorante. Por quê? Porque ele era princípio inteligente. Ele compõe tudo quanto é coisa da matéria, o princípio inteligente. Tudo que você faz tem princípio inteligente. Tudo que você usa. A roupa que você está vestindo, daqui milhões, zilhões de anos, ele vai virar espírito. Esse cara é doido. Não, é assim que funciona, no universo inteiro. Tá bom? Só que são difíceis de entender essas falas, né? esses ensinamentos, porque o ser humano na Terra, ele durante muito tempo, e ainda tem mais de 60% da população da Terra, que acredita que Deus criou o homem na Terra. Tá? Então o universo foi feito só para nós aqui da Terra. Olha que beleza. Dificilmente alguém admite que tem vida em outro planeta. Porque um planeta de prova e expiação que nem a Terra, ele está a zilhões de anos-luz distante de nós, que é para não ter mesmo esse contato. Mas eles existem também de forma... e não dá para numerar. Né? É uma coisa assim que nossos sentidos aqui na Terra, no corpo de carne, não permitem que a gente entenda isso de forma absoluta. Tá? E os espíritos, eles vão, depois que eles passaram por um monte de situação no princípio inteligente, entenda bem, a Terra, o planeta Terra tem aproximadamente entre 5 a 7 bilhões de anos de formação. Os espíritos demoram em torno de 1,3 bilhões de anos em cada reino, que também não por coincidência são 3. Tá? Reino mineral, vegetal e animal. Depois do terceiro, a gente entra no animal racional, que a gente, para efeito didático, chamou de hominal. Tá bom? A fase que você está de espírito encarnado, que é a fase do animal racional, ela existe também para um próximo passo. Então veja, na Terra, primeiro teve que ter o minério. E a Terra foi melhorando, tendo minério, porque o próximo ser precisaria de minério. É evolutivo. Tá bom? Então você tem o minério, tá certo? E vem o vegetal. Sem o minério, por exemplo, simples de falar, terra, não tem vegetal. Né? Precisa da terra. O minério terra. E sem o vegetal, não tem animal. Porque o animal precisa dos vegetais, ainda que seja no oceano onde nós começamos. Com o passar do tempo, com mais tempo, assim, mais preparado, nós vamos passar um vídeo da criação da Terra e a evolução do ser, tá bom? Na Terra. É muito interessante. Nessa pegada, nós vamos passar para dizer, na outra página, que os espíritos, lá no último parágrafo, que os espíritos, eles também vão progredir a partir da sua existência. Mas o que é necessário vocês perceberem agora é sempre marcar na sua mente o seguinte: para nós também, por efeito didático, nós temos 3 etapas do espírito, tá? Então nós temos espírito novo, espírito de mediana evolução e espírito velho. Tá legal? Quanto mais velho é o espírito, é igual você olhar a pessoa encarnada na Terra. Quando a gente quer saber de algum assunto, de experiência de vida, a gente vai procurar o nosso pai, o nosso avô. Hoje nem a gente faz muito isso, mas a gente mais velho quer ensinar o mais novo e ele não quer muito aprender, mas é assim que funciona. Quem tem mais experiência, ensina o menos experiente. No mundo espiritual é a mesma coisa, só que nós copiamos o mundo espiritual. Tá? Então, para começo de conversa, quem é que controla quem? Aqui, o mundo encarnado controla o mundo espiritual ou o mundo espiritual controla o mundo encarnado? O mundo espiritual controla o mundo encarnado. Tanto é que o espírito, né, já só passamos para a fase de espírito, tá, gente? Esquece o princípio inteligente. O espírito, ele precisa da carne. Ele precisa da matéria, ele precisa disso aqui. Tá? E ele tem 2 formas principais de conseguir isso. Ou ele está desencarnado e vai puxar de você o que você tem aqui da matéria, ou ele reencarna.
Tá bom? Sendo que a segunda é o correto. Ele precisa reencarnar. Todos. Não tem exceção. Tá legal? A exceção só quando você chegar a espírito co-criador, que é Jesus. E aí que nós vamos entrar naquela polêmica que eu falei agora há pouco, no comecinho. Leis naturais, leis de Deus e Jesus, ninguém pode burlar. Não existe espírito que possa burlar a lei. E quanto mais superior for o espírito, menos ele vai tentar burlar. Porque senão ele não seria superior. Tá certo? Então, por exemplo, Jesus, não existe espírito, tá legal? Mas, sei lá o que, mas o mais puro que existe é espírito igual a Jesus. Tá bom? Jesus, se você pegar um espírito que nem Chico Xavier, tá? Chico Xavier nunca foi contra uma lei, nem humana, nem espiritual, né, de Deus. Se Chico Xavier, que está há zilhões de anos distante de Jesus, em termos de hierarquia espiritual, Jesus burlaria alguma lei? Não. E se fosse para ajudar a gente, ele burlaria alguma lei de Deus? Não, gente. Não precisa pensar muito não, tá? A Regiane fica assim, para ajudar a gente, ele burlaria uma lei de Deus? Não. Para ajudar o planeta Terra inteiro, escapar de uma guerra atômica que vai destruir o planeta, ele burlaria uma lei de Deus? Não. Deixa explodir. Sacou? Então tá bom. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. O curso é assim para tentar acordar. Beleza? Pode uma mulher encarnada engravidar sem a relação sexual e a inseminação do óvulo pelo homem? É sim ou não? Não. Não. Não, né? Humanamente não. Hã? Humanamente não. Não, é humanamente. Não. Uma mulher encarnada na Terra pode engravidar sem se relacionar sexualmente ou sem uma inseminação pelo homem, ou hoje em dia artificialmente no laboratório? Não. Tá certo? Então Maria estava grávida de Jesus? Não, acho que não. A cara da Regina. Quem vem de família muito católica, Não, católico, eles ficam tudo perdidos. ensina isso, mas eu não acredito nisso. Então vamos voltar. Quem que estaria na barriga de Maria, segundo a Bíblia? Jesus. Então Jesus está diretamente ligado a isso, certo? Jesus burlaria uma lei universal de Deus e a Maria engravidaria sem um relacionamento sexual humano, porque naquela época não tinha inseminação artificial. Ele burlaria essa lei? Não. Porque ele veio para nos ajudar, por isso que eu já fiz a pergunta anterior. Não. Não. Tá? Não. Logo, Maria não estava grávida de verdade. É assim que é aí que a sala de aula esvazia. Tinha 50 alunos na sala, na outra semana só tinha 10. Eu não estou pedindo, não estou falando para vocês acreditarem em mim, estou pedindo para vocês raciocinarem, né? Então, como foi isso? Através de dons mediúnicos de Maria e de Jesus, que controla tudo que você imaginar, no mínimo, na Terra. Presta atenção numa coisa. Jesus é um espírito co-criador, tá? Ele cria junto com Deus. Jesus não criou a Terra. Jesus não criou o planeta Terra. Ele criou o sistema solar inteiro da Terra. Nós demoramos na Terra, o princípio inteligente da Terra, originário daquele, demorou em torno de 1,3 vezes 3, tal, lá. 4 bilhões de anos para o princípio inteligente chegar a poder receber espírito. Tá bom? 4 bilhões de anos. Para começar a ser espírito. Para ser um espírito co-criador que nem Jesus, vai mais uns 3 a 4 bilhões. Certo? Para um espírito que nem Jesus ter condições, porque nunca para de aprender, a co-criar um sistema solar, imagina a idade desse cara. Tá bom? É coisa de trilhões de anos, tá, gente? De existência. Não dá para a gente compreender no corpo de carne que nós temos, nossos sentidos não admitem esse raciocínio, tá? Então, para a gente resumir
No Livro dos Espíritos tem uma resposta simples para dizer o que é Deus. Porque se você for imaginar Deus, né, que a gente não vê, tá? Mas a gente vê o efeito de Deus. Está aí na apostila. Você olha para o céu, ou, como diz no Livro dos Espíritos, você tem que usar o ditado, ou uma coisa que os humanos na Terra fazem. Para todo efeito, tem uma causa. Olhe para tudo que não é efeito do ser humano, que o ser humano criou, e você vai ver que tem que ter Deus. Milhares e milhares de anos atrás, a gente acreditava em vários deuses, era tudo espírito, tá? Sabe os deuses do Egito? Tudo espírito. Espírito da guerra, espírito da agricultura, da chuva, do sol, da lua, tudo. Do ódio, do amor, do sexo, da procriação. Tudo espírito. Se você montar um altarzinho lá na sua casa e quiser criar um Deus, você pode criar um Deus na hora. Eu quero o Deus da lâmpada. Vai ter um espírito que vai te sacanear e vai virar o seu Deus ali no altar. E você vai ver coisas acontecendo. Porque efeito físico é uma das mediunidades. Todo mundo aqui já ouviu falar em ectoplasma? Ectoplasma é o fluido mais grosseiro que o ser humano encarnado, que o espírito encarnado, aliás, pode emanar ou irradiar dele, tá bom? Através do ectoplasma é que os espíritos usam, podem interferir ou intervir na carne, tá bom? Por isso que Dr. Hans, ou antigamente Dr. Fritz, ou um monte de médico por aí, precisa do corpo de carne. Ele usa o ectoplasma seu, e ele usa assim, é como se fosse uma luva. Pega o ectoplasma, que é como se fosse uma neblina, tá, gente? Uma coisa leitosa, tá bom? Mais fluídica. Ele calça aquilo ali, e aí ele atua no corpo de carne. Ele consegue fazer isso. Vocês lembram do Ghost? Não tinha um espírito no metrô que ensinava o cara a chutar latinha, virar uma moeda? Aquilo é efeito físico, tá? Então, um monte de coisa que tem, um monte de besteira, alguém pegou um ensinamento em algum lugar para criar aquilo, porque não sai do nada. Do mesmo jeito, coisa ruim. Dragões dos carnavais da China, carnavais da China ou Japão, né? Aqueles dragões lá. Aquilo lá não é o cara, um dia ele acordou e falou, vou criar um bicho. Não, é sonho. Desdobramento. Você vê os dragões durante o sono, o cara acorda e fala, vou criar uma fantasia de dragão. Não sabia nem o nome, né? Colocou dragão. Ser místico. Os seres místicos são do sono nosso. Voltando a Jesus, Jesus não poderia, muito menos do que nós, aliás, ele não poderia burlar. Tá bom? Quando foi fundada o Espiritismo no Brasil, nós tivemos um presidente muito famoso da Federação Espírita do Brasil. Tá bom? Era no Rio de Janeiro. Quando esse cara, importantíssimo, ele deu uma orientação no estatuto, ou nas regras lá, né, da fundação, ele deu uma orientação. O que nós devemos estudar? O que nós devemos, assim, o que é bom para a gente estudar? Tá bom? Na época ainda não tinha André Luiz, né? Não tinha ainda Emmanuel, Chico Xavier não estava ainda escrevendo, né, por assim dizer. E ele indicou Allan Kardec em primeiro lugar. Em segundo lugar, não menos importante, Jean-Baptiste Rothstein, que pouca gente conhece. Olha só. A hora que eu falar o nome do cara que indicou isso, vocês vão entender a importância desse negócio. Há uns 20 anos atrás, a Federação Espírita do Brasil, mas aqui em São Paulo, entrou com uma ação no fórum para tirar essa indicação dessa literatura do estatuto da federação. O cara entrou com uma ação para tirar uma indicação de Bezerra de Menezes, um dos espíritos mais famosos na doutrina espírita. O tamanho de Bezerra de Menezes é um gigante, tá, gente? Ele é superior a Chico Xavier, não passa nem na porta, tá? Para vocês terem uma ideia. O cara é um absurdo de grau, tá? E ele indicou Jean-Baptiste Rothstein. É difícil de escrever, por isso que às vezes eu misturo, mas acho que é R-O-S-R-O-U. Rothstein, eu tenho os livros aí, quem quiser olhar. Ele escreveu os 4 evangelhos. Ele falou dos 4 evangelhos, e lá ele foi quase crucificado
quando ele falou dessa história de Maria e de Jesus. O corpo de Jesus, a paulada que vai dar agora. Sabe aqueles 50 alunos que estavam na sala e na próxima aula só veio 15 ou 20? Então, desses 20 vai sobrar 3 agora. O corpo de Jesus era fluídico, não era um corpo de carne. E na Bíblia está escrito várias vezes. É só pesquisar. É fluídico, material, porque Jesus domina o princípio inteligente. Jesus andava sobre as águas, e vocês devem ter visto isso, porque ele domina o princípio inteligente. O princípio inteligente faz o que ele quiser. O ser superior manda no inferior. Um exemplo desse é como a gente consegue domesticar certos animais, tá? Tá bom? Mas o ser superior domina o inferior. Por isso que na mediunidade, quando a gente vai conversar, você percebe uma situação moral. Se a moralidade do doutrinador, veja o filme de Divaldo Franco, a primeira reunião que ele foi. Se o doutrinador tiver moralidade menor do que o espírito que vai ser doutrinado, o espírito que vai ser doutrinado dá um nó nele. O que você está falando comigo? Você bebeu antes de ir para a reunião. Foi assim lá no Divaldo. Você enche a cara antes de vir na reunião mediúnica. Aí vem o outro lado. Então o espírito dominou o doutrinador. Do outro lado vem uma senhorinha que mal sabe ler e escrever. Lembra disso? Uma negra? Que inclusive não sabia mesmo ler e escrever e deu o livro dos espíritos de volta. E ela intervém e fala com o espírito e ele baixa a cabeça. No mundo espiritual é assim, ó. Antigamente, hoje nem tanto, mas ainda tem. É assim, ó. O espírito superior com moralidade chega para o espírito inferior em moralidade e fala para ele, não pode. Ele abaixa a cabeça. Sim, senhor. É assim que funciona. Então, se você não desenvolver a moralidade, tá? Que significa evangelização, com prática todo dia de evangelho, tá bom? Você não pode doutrinar espíritos, porque um dia você vai ser testado. E ele vai chegar em você e falar assim, do que você está falando, irmão? Não pode fumar maconha? Você fuma todo dia antes de vir para mim, não? Então, é pecado fumar maconha? Não, mas se você for falar para o cara não fazer alguma coisa que você faz, você não vai conseguir, você não tem moral para falar com ele, né? Então, nesse sentido, tem que ter moral, tá bom? Então, quando você vai conversar com o espírito, as pessoas dizem, e estão corretas, que às vezes é necessário usar de energia. Aí a pessoa vai e grita com o espírito. Não é isso, filho, não é energia para gritar, é energia moral. Se não tiver moralidade, não vem conversar com o espírito que você vai tomar um sabão. É claro, tem coisas que a gente está melhor, né? E coisas que a gente está não tão bom. Mas, por exemplo, uma pessoa que adora dinheiro, adora grana, luxo, riqueza, aquelas coisas todas. Beleza. Está doutrinando. Não tem problema nenhum você ter grana, né? Mas adorar e tal, e fazer qualquer coisa por ele é complicado. Vem um espírito que desencarnou, está preso aqui porque ele não consegue deixar as coisas dele. Sabe? A riqueza que ele deixou, automóvel, lancha, não, enfim, luxo, muito dinheiro. Você vai falar para ele que ele tem que deixar essas coisas, que essa matéria vai atrapalhar ele, ele vai falar, mas o que você está falando? Isso é pior que Você faz tudo por dinheiro. Você adora luxo e riqueza. Se não for ouro puro, você não quer. Você quer falar para mim o que tem que fazer? Então tem que tomar cuidado. A matéria prende a gente. Deus, espírito, matéria. Beleza? Deixa Deus quietinho lá. Se o espírito não souber lidar com a matéria, tá bom? Ele não consegue se relacionar com Deus. Hein? Nem vai entender Deus, tá? Porque a matéria foi feita para a gente usar e evoluir com ela. Se a matéria está usando você, você já está meio erradão. Tá? Então, toda vez que você tiver um espírito em trevas, tá? Em escuridão, veja bem, trevas não significa maldade, viu, gente? Não existe espírito mau, existe espírito em sofrimento. As trevas são mais uma questão de ignorância, de desconhecimento, do que maldade. Não tem maldade ali. O cara faz o que sabe fazer, né? Mas ninguém foi criado mal. Então eu tenho um amigo, como é que chama aquela prática lá do Ronaldo?
Que Deus me perdoe falar o nome do cara. Como é que chama aqueles que usam o compasso lá, aquelas... Maçonaria? Maçonaria. Ele contou para nós que os maçons, eles acreditam assim, que existe um arquiteto, né, do universo, tá? Mas que nós estamos aqui para arrebentar de ganhar dinheiro, porque acabou isso aqui, acabou. Então você imagina uma pessoa como vai ser. Às vezes a pessoa até é boa, maravilhosa, mas ela acredita tão piamente nessas coisas, que quando ela desencarna, ela não sai daqui. Então viver dedicado à matéria, viver encarnado na matéria, já está em trevas. Você já está vivendo em escuridão. Porque você não consegue ver as outras coisas. Para você é matéria. Vamos fazer um churrasco de caridade? Vamos, o cara até participa. Mas no íntimo lá ele faz qualquer negócio por dinheiro. E tem o outro que faz pior, que faz qualquer negócio até ilícito por dinheiro. O negócio é ganhar dinheiro. Tá? De onde que nós estávamos? Deus, das leis universais, e que Jesus era corpo fluídico, tá? Mas ele domina o princípio inteligente. Então ele faz, sem fazer mal a ninguém, vou deixar todo mundo ver Maria grávida, até ela mesma. Por exemplo, Jesus criaria vinho em álcool para deixar os outros embriagados? Sim ou não? Não. Mas tem que lembrar do seguinte, naquela época não tinha água potável, tá? Ou era vinho, ou era vinho. Poços de água potável eram raríssimos. Tanto que no meio do ensinamento de Jesus, ele para no poço para falar com uma senhora. Vocês lembram disso? Sim. Ela é de que religião? Samaritana. Jesus tinha ensinado aos discípulos para não irem em Samaria, certo? Porque Samaria não ia aceitar o ensinamento deles, eles iam matar. O que Jesus fez? Olha só, vai até o poço consagrado por todos, por ter sido aberto por Jacó, tá? Foi o pai Jacó, e todo mundo pega água lá no poço sagrado, água potável, tá bom? Aí Jesus, como queria que os samaritanos soubessem que ele estava ali, o que ele fez? Contou para ela contar para os samaritanos. Então eu vou usar uma samaritana para passar o meu ensinamento. Olha a inteligência do cara. Não pôs ninguém em risco. A moça ficou encantada com ele, né? E foi lá e percebeu que ele era um profeta mesmo, Jesus, porque ele sabia quantos maridos ela tinha tido, né? Quantos filhos, quantos maridos, etc. Sabia tudo dela. Falou, você é profeta também. Então sou eu, Jesus, que vocês estão esperando o Messias. Aí ela foi e voltou para Samaria e contou para todo mundo. O cachorro está latindo tanto que deve ter gente, alguém para a reunião. Então é o seguinte, ó. Os espíritos também, depois que são, por assim dizer, criados, chegam no ponto de evolução, de criação, pode esperar um pouco, no ponto de criação, são espíritos, tá? Eles são espíritos novos, ou mediana evolução, ou espírito velho, tá? Não tem como você medir o tempo, só tem como você saber através da experiência que ele tem, do conhecimento que ele tem. E muitas vezes, se ele tem ou não mediunidade, você já sabe, espírito novo não tem mediunidade, tá? Espírito novo não tem mediunidade. Tem espírito de mediana evolução que não apresenta a mediunidade, mas não quer dizer que ele não seja, que ele seja espírito novo. Isso pode criar uma confusão. Com o passar do tempo a gente vai melhorando isso, tá? A partir da mediana evolução, ou seja, você tem que ter um grande já cabedal de conhecimento para ter mediunidade, porque isso significa experiência que você teve. E a sua experiência forma o seu psiquismo. O psiquismo já existe na ciência humana, tá? É só procurar o que é psiquismo lá no Google que você vai saber. As experiências, o psiquismo, cada vez mais formado, vai possibilitar o espírito ter mediunidade. Então, de uma forma geral, quem tem mediunidade, de alguma forma percebe ou sente, né, as coisas do mundo invisível, do mundo espiritual, é médium. E na Terra, geralmente, é espírito de mediana evolução. Aí você pega esse espírito de mediana evolução,
médium que está na casa espírita e vai ler um livro, seja Codificação de Kardec ou André Luiz, e entende aquilo, não é a primeira vez que está tendo contato com essas coisas. Tá bom? Se emociona, se envolve com esses trabalhos que a gente tem, entendeu? Cria nele uma vontade de saber mais e de participar mais, não é a primeira vez também. E o que é mais legal, também não é a primeira vez que a gente se encontra. Tá? E eles vão melhorando, nós vamos melhorando. Tá legal? Agora, você vai imaginar, por favor. Agora você imagina o seguinte: o espírito tem aproximadamente 8 bilhões de espíritos encarnados, né, na Terra. Não é isso? Você imagina se todos esses 8 bilhões de espíritos fossem do mesmo nível de conhecimento, de inteligência, conhecimento e moralidade. Imagine, evangelização. Tá certo? Mesmo nível, igualzinho. Se você for comparar um com o outro, é 0 a 0, tá? O que um ensina para o outro? Nada. Então tem que ter gente de outro lugar que vem aqui para passar informações mais avançadas nas leis de Deus. Então nós vamos ter o quê? Revelações divinas, tá bom? Primeira revelação na Terra, qual foi? Jesus. Primeira revelação. Moisés. Primeira revelação. Moisés. Sim. Moisés, com os 10 mandamentos, tá bom? Segunda revelação. Segunda revelação divina, tá, gente? Segunda revelação divina, que mudou o mundo. Moisés mudou o mundo, tá? Jesus. Segundo Jesus. Terceira revelação, Allan Kardec. Espiritismo. São 3 revelações no mundo, tá? Hoje ainda não dá para sentir a mudança do mundo por causa do Espiritismo, tá? Nós vamos sentir isso daqui 500 anos, 1000 anos, tá bom? Vocês vão ver a mudança disso lá para frente, mas não vão lembrar que a gente estava falando isso. Tá certo? Boa tarde. Agora, o que interessa mais, tudo bem? Boa tarde. O que importa para nós é que Bem, boa noite, né? Boa noite. o que importa para nós é que depois que nós criamos a condição de sermos espíritos e passamos a existir como espíritos, nós vamos melhorando gradativamente. Tem que reencarnar. Reencarna, desencarna, vai ganhando experiência. Nesse ganho de experiência vai ganhando inteligência, desenvolvendo inteligência e moralidade. Se você não tiver essas duas coisas, pelo menos em uma encarnação, desenvolver inteligência e na outra moralidade, o que é o certo é desenvolver as duas na mesma encarnação, sempre, tá? Você não melhora. Você entra aqui de um jeito e sai igual. Tá? Então, se parar, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer fazer nada com a mediunidade, vai sair daqui igual você chegou. Por que não sai daqui pior? Porque nos termos que nós estamos falando, o espírito ele não retrocede, tá? Não regride. Tudo que você adquiriu de conhecimento e desenvolveu, nunca, jamais você vai perder. Nunca. Tá bom? Você pode até ficar estacionário naquela encarnação, mas você não perde. Está tudo guardadinho aqui, ó, no seu espírito, e está guardadinho aqui o arquivo, no arquivo mnemônico do espírito, tá bom? E nós vamos melhorando as nossas condições e vamos vivendo em outros mundos melhores. Abaixo do mundo igual à Terra, em termos de classificação, só existe uma classificação abaixo do que é da Terra, tá? A Terra é um mundo de prova e expiação. Abaixo do nosso é mundo primitivo. Então nós temos um monte de mundo melhor do que o nosso. Nós estamos no mundo que é dos piores em termos de moralidade. Tá? A gente consegue desenvolver bastante inteligência na Terra já, mas a moralidade é bem complicada. Mas se a gente desenvolver, vocês passam lá para o segundo motivo, que é o último parágrafo em negrito lá. Eu vou passar para o segundo parágrafo desse item, tá bom? Ó, vamos lá, blá blá blá, ela primeiramente encarnam e desencarnam os espíritos, muitíssimas vezes como mulheres e como homens, nos mundos primitivos. Tá bom? Que a Terra já foi. Mais atrasados do que este nosso. E vão fazer isso por muitos séculos, tá bom? Depois eles reencarnam e desencarnam
também, inúmeras vezes, em prova e expiação, que é o atual estado de evolução da Terra. Beleza? Depois, nós vamos para o mundo de regeneração, que não precisa ser necessariamente o planeta Terra, viu, gente? Aí a gente já está falando que espíritos de mundo superior, por exemplo, de regeneração, estão entre nós para nos ajudar. Tá bom? Depois ele vai melhorando, tá? Depois ele vai viver em mundo ditoso, depois em mundo angélico, tá bom? E depois divino, e depois ele é espírito co-criador, que nem Jesus, tá? Quando você é espírito co-criador, que você fica puro, é um espírito puro, não precisa mais reencarnar. Ele vem por missão, tá bom? Mas é uma missão assim absurda, que nem a de Jesus. Mas ele não usa corpo de carne. Ele não usa corpo fluídico, viu? Espírito puro não usa mais corpo fluídico, ou corpo de carne. Tá? Esses mundos aqui nós vamos conversar depois, porque ele está diretamente ligado àquela história do espírito novo, mediante a evolução, e espírito velho. Então, para o espírito lá do mundo, por exemplo, angélico, vir para cá, ele já andou bilhões de anos na nossa frente. Tá bom? Mas vem. Eles vêm. Vem. É assim, ó, no planeta, que nem a Terra, você pode comparar com qualquer outro. Por exemplo, um acima da Terra, Terra é prova e expiação. Um acima é regeneração. Então, os espíritos de regeneração vêm para cá para nos ajudar. No de regeneração também vem de outros mundos superiores para ajudar eles. Porque em cada planeta não pode ter espíritos com o mesmo grau exato de conhecimento e moralidade. Porque senão ninguém ensina nada ao outro. Aquele planeta para, ele trava. Tem que vir outros espíritos. É mais ou menos que nem uma sala de aula na escola. Você está com 6, 7 anos hoje, entra na escola. Se não tiver professor, ninguém vai aprender nada na sala de aula, né? Então, se não tem a Lica para dar aula de inglês, o cara ali não vai saber inglês. Você dá aula em escola pública? Particular. Então é a mesma coisa. A pessoa vai lá para aprender, ela vai ter aprendizado com alguém que sabe mais do que ela. Todos os planetas têm isso, tá bom? Só que quando o cara chega lá no divino, não tem mais ninguém de outro mundo superior a divino para ensinar aquele mundo. Então ele aprende direto com Jesus, porque aqui o corpo do perispírito já praticamente não existe no mundo divino. Então a partir de algum momento aqui não tem mais corpo de carne, tá? Mas tem a existência da pessoa com perispírito, e ele vai ficando menos material conforme ele vai subindo mais. Então quando ele passa do mundo divino, daquela condição, depois também de milhares de vezes, ele passa a espírito co-criador, ele não tem mais perispírito, tá bom? Isso é chamado tecnicamente de segunda morte, quando o espírito se desfaz de perispírito e não precisa mais. E aí como é que é o espírito que não tem perispírito? Não precisa mais de perispírito. Como que ele é? Ele é como se fosse uma esfera de energia, tá? Um brilho. Ele não tem mais aparência humana. Jesus aparece nas reuniões pelos médiuns para poder ajudar os espíritos, mas ele aparece na aparência de Jesus, porque senão o espírito não o reconhece. Ou ele vê uma luz gigantesca que cegaria qualquer um, e ele sabe no pensamento dele que aquilo é Jesus, aquela luz que ele está vendo. Tá bom? Quem conhece a história de Paulo, que antes de ser Paulo ele era Saulo de Tarso? Conhece, não? Sim. Tem que conhecer, porque Paulo, que é o convertido de Damasco, foi o único cara que ensinou sobre caridade, tá? Jesus fazia caridade, mas nunca ensinou. Não falava, a caridade é tal coisa. Paulo é o único cara que ensina a caridade. Está em Coríntios 1:13, que virou aquela música do Legião Urbana. Tá bom? Saulo de Tarso, vocês vão ver na história lá. Ele era caçador de cristão, certo? Ele teve uma autorização do Sinédrio para caçar cristão lá em Damasco, porque ele ia atravessar a fronteira e ele precisava de permissão escrita, né? Quando ele ia atravessar a fronteira
de Jerusalém com Damasco, ele viu uma luz gigantesca, não é isso? Supostamente teria caído do cavalo. E enquanto Jesus conversava com ele, falava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ficou cego. No momento que ele viu, ele ficou cego. Porque a luz de Jesus não tem condições de a gente ver, tá? É uma situação criada por ele para a gente entender que aquilo ali é Jesus, tá bom? Então Saulo ficou cego, e a partir depois que, esqueci o nome do cara aqui, Ananias. que ele estava atrás do Ananias, inclusive porque Ananias, na cabeça dele, teria matado a noiva dele, né? Que aliás ele tinha abandonado antes. Considerado então o maior e melhor romance espírita no mundo, na Terra, tá? Paulo e Estevão, escrito por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Não percam esse romance, vocês vão ficar impressionados com a história do cristianismo. Paulo Estevão. Paulo e Estevão. É possível que eu tenha para emprestar, mas eu acho que eu emprestei também e já rodou, mas não tem problema, tá? É um calhamaço assim de 450, 470 páginas, mas é uma delícia para quem gosta de ler. Tá certo, gente? Por enquanto, então vamos marcar aqui até onde a gente foi. A capital de Damasco é do samaritano, Samaria. Samaria. Na próxima aula a gente continua a partir do terceiro motivo, as matérias. A partir do próximo item, os Espíritos Novos. Um para o outro, um para Jean. Batiste Holstein. JB. JB. Pode ir no banheiro já? Antes Por de favor. começar, né? Holstein. Oi, gente. Oi. Posso procurar? Esse aqui a gente leva pra gente? Pode levar. Né? Pode levar, pode pôr o nome e deixar aí também, se quiser. Se quiser ler em casa, leva. Esse papel.